o texto que está lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler até o verso 56. Por isso você pode ficar sentado, é muitos versos. Diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que lhe fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela se estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: Não chore, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Aqui nós vimos várias histórias, vários relatos. Se a gente pegar esse capítulo, a gente vai ver várias situações que Jesus passou. Vai falar sobre a parábola do semeador, vai explicar por que Jesus usava por parábolas, por que ele gostava de ensinar por parábolas, vai contar mais parábolas, vai falar sobre o encontro da mãe e dos irmãos de Jesus, vai falar do milagre de Jesus acalmando a tempestade, vai falar da cura do endemoniado Gerazeno, que em outras versões é o Gadareno. Aí depois chega, que eu gosto de chamar o Iago assim, depois nós chegamos ao relato que nós lemos. É interessante quando a gente lê esse relato, que logo de imediato, quando Jesus chega nessa região, diz que o povo, a multidão, recebe ele com alegria. E aqui é algo para a gente meditar. Será que nós estamos espalhando a notícia de Jesus da forma correta? Porque aqui fala que a multidão recebeu Jesus com alegria. Recebeu com alegria porque, na grande maioria das pessoas que seguiam Jesus, eram interesseiras. Queriam milagre, queriam ver os milagres, queriam ver as maravilhas que Jesus fazia, queria ver Jesus multiplicando pão, tinha os necessitados, tinha um bando de gente doente. Enfim, as pessoas receberam Jesus com alegria.
como que a gente tem falado de Jesus? Será que temos falado com entusiasmo? Porque para as pessoas receberem Jesus com alegria, mesmo que seja por interesse, a notícia chegou de uma forma agradável, fazendo com que as pessoas quisessem estar ali esperando Jesus. Eu dei como título para essa meditação da nossa noite de hoje, No Caminho. E você vai entender o porquê disso. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, todos nós que estamos aqui somos cristãos. Um dia levantamos a mão aceitando Jesus Cristo como Salvador. Um dia fomos batizados, fomos discipulados, crescemos ministerialmente, trabalhamos na igreja, começamos pequeno e vamos indo pequeno e crescendo. E muitos não são nascidos no Evangelho, se tornam cristãos no meio do caminho. E a gente percebe que muitos nos deixam no caminho. Muitos saem da igreja. Obrigado, minha esposa. Muitos saem da igreja. Outros não saem da igreja, mas abandonam Jesus no caminho. Parece estranho falar isso, mas tem pessoas que hoje estão dentro da igreja, abandonadas, quer dizer, que abandonaram Jesus no caminho. Vem para a igreja como se a igreja fosse meramente um clube social, um lugar de encontrar os amigos e não de encontrar o mestre. E a gente percebe que muita coisa acontece no caminho. Se nós fôssemos contar desde quando a gente aceitou Jesus como Salvador, desde quando Ele nos aceitou, a gente vai perceber que muita coisa na nossa vida cristã aconteceu nessa caminhada. Muita coisa. Algumas coisas que nos desanimaram, outras coisas que reafirmaram nossa fé, outras coisas que incendiaram a nossa fé, fazendo com que a gente voltasse ao primeiro amor, mas algumas delas que sufocaram a nossa fé. Por muitas das vezes parar não é a solução. Parar no meio do caminho não é solução, mas sim avançar no caminho. Só que no caminho a gente pode encontrar várias questões. E é sobre isso que eu quero que nós analisemos dessas duas histórias, porque são duas histórias. O engraçado é que primeiramente eu quero que você se atente, que fala que Jesus chegou, o povo recebe ele feliz, com alegria. Aí fala de Jairo que chega, se prostra, era um dos maiorais da sinagoga. E fala que a filha dele tinha cerca de 12 anos. E que ela estava doente, e a doença era uma doença de morte. Aquela cultura, assim como nos dias de hoje, que a gente encontra N coisas ainda estranhas para o reino de Deus, na cultura daquela época, uma pessoa doente contaminava toda a casa. E aí nós vemos Jairo chegando, se prostrando, adorando, em meio à dificuldade. Ele tinha um problema no caminho da vida dele, mas ele chega, se prostra, adora e conta qual é o problema dele. E Jesus, de pronto, atende. Não, eu vou na sua casa, nós vamos lá. Não é para a morte isso daí não. Nós vamos lá. E a história vem contando que Jesus está vindo e tem uma multidão vindo. E é ruim quando tem uma multidão. No Brasil, por diversas vezes, eu e a pastora Cris, a gente ia nos eventos da igreja, e eventos muito cheios de pessoas, e ali não dá para a gente descobrir, Luiz, quem que encostou na gente, quem relou na gente. E aí abre-se um adendo dentro da história da menina, filha de Jairo, de 12 anos.
E fala de uma mulher que há 12 anos, olha que interessante, quando começou o problema com a mulher, irmã Camila, uma criança nasceu. Uma criança nasceu. 12 anos, o mesmo tempo. E aí vai contar que essa mulher gastou tudo que tinha. Provavelmente uma mulher de grandes posses, para dizer que ela gastou com tudo que ela podia. Uma mulher com grandes posses. E o problema que ela tinha, o problema de fluxo de sangue, tornava, desde a época do antigo Israel, ela imunda. Ela tinha que ficar separada da família. E vejam, a mulher, lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, a gente vai ver que ela ficava separada do marido, dos filhos, por 7 dias. Separada. Mas ela sabia, daqui 7 dias eu estou pura de novo, eu vou poder abraçar meus filhos, vou poder deitar na mesma cama que meu marido. Imagine você, 12 anos, sendo considerada impura. Provavelmente abandonada pelos filhos, provavelmente abandonada pelo marido, pai e mãe não podem ficar juntos. Os vizinhos todos sabendo que ela está doente, está impura, gastando todo o dinheiro, vendendo todos os pertences, todos os bens, para tentar se curar, para tentar ficar pura. E ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ah, como assim, pastor? Se ela não soubesse quem era Jesus, ela não tinha desafiado, passar, encostando em todas aquelas pessoas, tornando aquelas pessoas impuras para relar em Jesus. No caminho, a gente pode encontrar resposta para os nossos problemas. Eu não sei quais são os problemas que você tem, eu sei dos meus. E olha que são um monte. E parece que cada dia é um problema, corta a fila do outro. Eles ficam disputando quem é o primeiro lugar da fila dos problemas. E às vezes a gente deixa Jesus de lado, ao invés de estar no meio da multidão de problemas, mas com Jesus ali pertinho. A gente deixa Jesus de lado e quer resolver os problemas da nossa maneira. E nem sempre da nossa maneira dá certo. Nem sempre dá certo. Tem coisas que verdadeiramente é para a gente resolver. Tem vezes que a gente é gastão demais, estoura o cartão de crédito, pega emprestado dinheiro com um monte de gente. E aí isso é um problema que não é um problema de Deus. Isso é um problema que eu causei, que você causou. Então nós temos que correr atrás realmente para resolver. Porque Deus vai fazer milagre aonde já não dá mais para a gente fazer nada. E a gente percebe que no caminho da casa de Jairo, Jesus é apertado por um monte de gente. Mas em nenhum momento ele fala assim: nossa, alguma coisa de diferente aconteceu. Ele só fala quando a mulher toca nas vestimentas dele, na orla da veste dele. Isso mostra para nós, irmãos, que não importa como você toca em Jesus. Não importa onde você toca. Mas importa sim por que você toca em Jesus. Às vezes a gente está bem desanimado. Eu direto falo para a pastora Cris, falo: nossa, hoje eu estou daquele jeito. Hoje foi desse jeito, que era melhor ter passado o dia dormindo. Eu preferia. É claro que depois a gente acorda. E quando a gente acorda, o problema ainda está lá. Né? Mas tem hora que a gente quer se livrar das coisas. Melhor ficar dormindo, para não ver problemas, para não ver nada. Mas a gente cobra Jesus. E Jesus disse para nós: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer com isso, pastor? Se você estiver colado nele, ele já sabe o caminho da vitória. Aleluia. O problema é que a gente perde o foco. A mulher tinha foco. Eu fico imaginando, né, a situação. Porque não existia carro. Tinha carro de boi. Mas Jesus a gente não vê andando em carro de boi. A única vez que a gente vê ele montado em algum animalzinho é na entrada triunfal para Jerusalém. De resto a gente vê ele andando a pé
ou de barco. E quando ele fala para Pedro, vamos para o mar, é um monte de barco perto. Como que eu sei? Quando ele faz a pesca maravilhosa, Pedro chama os outros barcos que estavam perto. Ajuda aqui. Então tinha gente perto sempre de Jesus. Jesus não estava dentro de um carro, trancado. Não, ele estava no meio do povo. Então ele está perto de mim e de você. Ele gosta desse contato. Glória a Deus. Glória a Deus. O grande problema é que a nossa cabeça, nos dias de hoje, 2026, a gente olha o presidente de Portugal ou o presidente Lula no Brasil e fala assim: é intocável, não consigo chegar perto. A gente esteve na Espanha, lá é rei. No máximo que conseguimos, visitar o palácio e o jardim do rei. E cadê o rei? Não vê o rei. Não vê o rei. É intocável. Você vai em qualquer outro lugar que tenha príncipe, rei ou qualquer outra coisa, é intocável. Sim ou não? Aí a gente coloca na nossa mente, que é uma mente pequena, uma mente finita, que Jesus é intocável. E aqui começa o grande problema, porque no caminho a gente vai encontrar um monte de problemas. Na caminhada cristã, toda hora tem um problema. Não tem como, pastora Carla. Não tem como. Tem pessoas, eu já ouvi isso. Pastor, eu pensava que depois que eu me batizasse, o negócio ia virar. Mas virou, irmão. Você não está mais perdido, não. Você está agora no caminho da salvação. Não, pastor. Eu continuo passando necessidade, até piorou. Meu Deus. Porque antes eu podia fazer umas coisas e agora eu não faço mais. Eu tinha uns amigos que me emprestavam dinheiro, só que agora eles viraram as costas, ficaram sabendo que eu sou crente. O negócio ficou ruim. Jesus não prometeu isso. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. O que ele quis dizer? No caminho você vai ter problema. Mas não descola de mim não. Fica aqui, não larga da minha mão não. Vamos junto. Vai passar pelo deserto? Tamo junto. Vai ter doença? Tamo junto. Vai ter problema financeiro? Tamo junto. O problema é que nem sempre a gente quer estar junto com Jesus. Eu costumo dizer que por muitas das vezes a gente coloca Deus, Jesus, o Espírito Santo como bombeiro. Como assim, pastor? A gente só chama na hora do problema. Só quando o circo pegou fogo, quando a casa já está desmoronando, vou ligar para Jesus. Jesus não quer ser bombeiro. Ele quer ser nosso companheiro. É essa que é a grande diferença. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco até o fim. O pastor T.J. Jakes, ele fala: o que você chama de caos, Deus chama de caminho. E Cristo é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Pode parecer que está uma bagunça. Pode parecer que não tem solução. Ele é criador de todas as coisas. Aleluia, Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele estava lá no princípio da criação. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. A gente pensa que, inventei tal coisa. Não. Você está usando alguma coisa que lá na criação foi feita por ele. Você só somou o A mais B e fiz isso. Não, você não fez nada. Fez nada. Ele sabe de todas as coisas. E aí a gente vê que a multidão aperta ele. E eu fico pensando, né? A gente tem duas meninas, tem o nosso menino que está no Brasil, casado. O Christian só tem a Vitória, não é isso, Christian? Sim. Glória a Deus. Você consegue, olha, até alto. Mais um, tá? Christian, consegue se colocar no lugar de Jairo, filha única, 12 anos, com doença de morte. E aí, o homem da sinagoga, mas não tem um carro. O homem é um dos maiorais ali, Luiz. Não tem um jumento para pôr Jesus em cima, um cavalo, sei lá o quê.
Sai andando no caminho, todo mundo apertando, porque querem que Jesus toque na cabeça para abençoar, querem estar ali, querem ver Jesus. Ah, será que ele é tudo isso que falaram mesmo? Vamos aqui perto dele. E do nada Jesus para. Jesus para. E eu fico imaginando Jairo. Ele parou. E esse povo está chegando mais gente. Olha lá, está chegando mais gente. Está chegando mais gente. Vai ficar difícil para chegar em casa. Minha filha está morrendo. Consegue pensar nesse desespero? Você também só tem uma filha, não é, Luiz? Consegue se colocar na posição de Jairo? Do desespero? É difícil até de se pôr no lugar. Mas existem coisas que acontecem no meio do caminho para fortalecer a minha e a sua fé. Eu fico imaginando Jairo desesperado. Aí Jesus conversando com os discípulos. Aí Pedro, mais ousado, falando assim: não, o senhor só pode estar de brincadeira. O senhor não consegue ver que tem aí umas 1000 pessoas ao nosso redor? Um apertando o outro? O senhor não consegue entender que está um empurra? A gente está tentando controlar aqui, mas não tem jeito. Aí Jesus pega, Jairo está ali do lado dele. Jesus fala assim: não, me tocaram diferente. Não é esse negócio de empurra, não. Não é as criancinhas virem querendo que eu abençoe elas, não. Não, me tocaram diferente porque saiu de mim poder. Quem me tocou? E eu fico pensando, Jairo, quem tocou? Já foi, já saiu o poder. Agora, será que saiu todo o poder, que não sobrou poder para minha filha? Sei lá. Fico tentando imaginar a cabeça de Jairo. E aí, nesse meio tempo, a mulher vai e se confessa. Aí Jesus, todo carinhoso como sempre: nossa, foi você? Olha, grande fé você tem, a sua fé te salvou. Sua fé te curou. E a mulher se levanta ali feliz porque não está mais imunda. Não é mais escória da sociedade. Não é mais a rejeitada pelo marido, pelos filhos, pelos parentes ou pelos amigos vizinhos. E acho que Jesus ficou olhando a alegria dela. Falou: nossa, ela só precisava disso. E Jairo lá. E aí? E minha filha lá? E aí eu fico imaginando a notícia chegando de um servo de Jairo: ó, esquece esse negócio, deixa o mestre para lá, sua filha morreu. E eu já tentei me colocar no lugar de Jairo. É claro que a Bíblia não conta tudo, então a Bíblia dá umas brechinhas para a gente imaginar, né? Eu fico imaginando a cabeça dele. Se eu estivesse lá e fosse uma das minhas meninas, eu ia ficar pensando assim: rapaz, mas eu sou o líder da igreja. Eu me prostrei, eu adorei ele. Eu contei meu problema, ele falou: vamos lá que eu vou resolver. E aí, esse povo apertando ele, nem respeita. Eu sou o líder da igreja. Era para se afastar todo mundo. Mas não, fica apertando ele. Aí vem essa mulher ousada agora, aí ela se revela aqui agora. Ele fica parado, fica olhando para ela. Está até elogiando: ó, sua fé é boa. E aí agora chega essa notícia: perdi minha única filha. Eu fico imaginando a cabeça dele, porque no texto não fala nada. Não fala que ele disse alguma coisa. Ele fica calado. Ele entra em estado de choque. Fica calado. Mas eu também fico imaginando ele vendo aquele milagre. Porque olha só, para saberem que aquela mulher fazia 12 anos que estava doente, não era uma desconhecida. A Bíblia não fala o nome dela. Alguns falam que é Elizabeth, outras falam que pode ser Isabel. Não tem na Bíblia o nome dela. Não tem. Mas devia ser uma mulher conhecida, porque aparentemente tinha posses. Jairo era um homem de posses. E quem tem posse anda com quem tem posse. E geralmente quem tem posse é conhecido na sociedade.
E aí a filha de Jairo, 12 anos, a mulher 12 anos doente. Se a gente voltar 12 anos atrás, Jairo está feliz porque a mulher vai ganhar um neném. Mas fica sabendo que a fulana está doente. Não pode mais ter contato com ninguém. Estou indo embora, não vou ficar com ela não. É claro que nada disso está na Bíblia, irmãos, mas eu estou conjecturando para que eu e você possa pensar no problema, nos problemas causados. Mas também tem outro jeito de ver. Chega a notícia para Jairo, sua filha morreu, e Jairo pode falar assim: rapaz, eu conheço essa mulher, fazia 12 anos que ela estava impura, e olha só de tocar na roupa dele, ela foi curada. E fique em paz aí com sua notícia. Se ele mandou eu esperar aqui, parou, ele falou que vai, então vai, tá tudo bem. E Jesus olha para ele e fala para ele: não tenha medo. Eu não sei se você tem medo de alguma coisa. Eu estava conversando com uma brasileira hoje. Fui trabalhar e ela entrou no carro e a gente começou a conversar. E ela falou: faz 4 anos que eu estou aqui e em dezembro eu fui lá ver meus pais, lá do Rio de Janeiro. Olha do lugar que ela é. Se São Paulo está ruim, Rio de Janeiro então, maravilhoso. Ela falou assim: eu tive muito medo. Aqui você anda com o celular na mão. Aqui você anda com a bolsa pendurada de qualquer lado. Chegou lá no aeroporto, eu tive que pôr a bolsa do lado da frente, celular no bolso da frente, morrendo de medo com dinheiro, de roubarem meu cartão e eu não ter acesso ao dinheiro. Fiquei com muito medo. Jesus olha para Jairo e fala para ele: não tenha medo. Não tenha medo do que, pastor? Da morte. Tem hora que a gente é tão atormentado pelos problemas que a gente tem medo até de morrer. Sendo que para nós cristãos deveria ser descanso. Deveria ser um encontro. Ó, chegou minha senha, estou indo, estou salvo. Mas a gente tem medo de não estar salvo. A gente não tem certeza da salvação. E isso é um problema para nós que somos crentes. Mas Jesus vira e fala: não tenha medo. Apenas creia. Jesus está falando hoje para você. Não importa o tamanho do seu problema. Pode ser até a morte. Não tenha medo. Creia, eu estou com você. Eu estou com você. Uma lição que a gente tem que aprender: as vozes do mundo não podem calar a voz de Jesus no nosso ouvido. Será que nós estamos ouvindo mais a voz do mundo do que a voz de Deus? Será que a voz do mundo tem trazido mais resultado na nossa vida do que a voz de Jesus? Para quem você tem dado ouvidos? Para a voz de Jesus ou para a voz dos homens? Outra coisa que é outra lição para nós. Jesus chega na casa de Jairo. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Discípulos. 12. Que andava com ele ali constantemente. 12. Mas ele chama os 12? Não. Aqui é uma lição pra gente. Em meio aos problemas você não chama todo mundo. Não. Em meio aos problemas você seleciona quem você chama. Porque se você chama a pessoa errada, ela não vai entender o milagre. Se você chama a pessoa errada, ela vai falar mais alto do que a voz de Jesus. Jesus seleciona e parece que ele é seleto, porque na hora da oração, Pedro, Tiago e João. Na hora de subir no barco, Pedro, Tiago e João. Parece que eram os mais próximos. Ou talvez, quem sabe, os verdadeiros discípulos de verdade mesmo, convertidos. Quem você tem levado para dentro da sua casa? Quem você tem levado para dentro da sua casa?
Será que são pessoas da parte de Deus? Ou pessoas que vêm com notícias ruins toda hora? Pessoas que só querem trazer tormento. Pessoas que não têm uma palavra de bênção para dar para ninguém. Quem você tem levado para dentro da sua casa? Jesus chama Pedro, Tiago e João. E Jairo e a esposa dele. Ele fala, entra aqui. Ah, mas está todo mundo chorando. Não, silêncio. Para com essa história de choradeira. Para com isso aí. A menina não está morta coisa nenhuma, vocês não é médico. Tem hora que a gente tem que calar a voz do povo. Tem hora que a gente tem que falar, como que é, Camila? Silêncio. Para com isso. Fique em silêncio aí, você não está sabendo nada. Nós precisamos convidar Jesus para estar conosco. Ele vai dizer quem anda conosco ou quem não anda conosco. Deus envia pessoas que acabam virando respostas nos momentos difíceis da nossa vida. Se você estiver com Jesus, se você entregar verdadeiramente sua vida a Jesus, entregar sua vida a Jesus é confiar plenamente que Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai enviar pessoas e você vai saber que é da parte de Deus. Jesus selecionou. A menina ressuscitou. Só 5 viram como que foi esse mistério. A gente nem sabe. Só sei que ela ressuscitou. Está ali o resultado. Ele chamou ela levantou e está tudo bem. Está aí. Pode ter acontecido alguma coisa? Pode. Por que pode ter acontecido alguma coisa diferente? Porque ele fala, não contem nada para ninguém. Tem hora que a gente tem que calar a boca. Está acontecendo um milagre? Silêncio. Deus está respondendo a sua oração? Silêncio. Tem pessoas que só merecem ver o resultado final, não merecem fazer parte do caminho. Nós estamos no culto de quarta-feira, o culto da vitória. A gente busca muita vitória. Eu já paguei muito preço por falar as coisas antes das coisas acontecerem. E aí as coisas não acontecem, você fica como mentiroso. E às vezes é Deus que bloqueia verdadeiramente as coisas de acontecerem. Para a gente aprender, ó, quando Deus estiver agindo, silêncio. Depois que tudo aconteceu, glorifica a Deus mostrando para o povo. Porque tem pessoas que precisam ver o resultado. Tem pessoas que não vão entender qual foi o processo. Se Jairo tivesse indagado, brigado com Jesus e falado, o senhor está ficando doido. Olha quanta gente está aqui, vamos embora, minha filha está morrendo, vamos embora. Será que Jesus tinha ressuscitado a filha dele? Será que esse verdadeiramente seria o resultado final? Jairo preferiu ficar calado. Jairo preferiu confiar. E o resultado final, ele teve a filha dele. Ele viu um milagre de uma mulher provavelmente muito conhecida naquele local. E viu a filha dele, que estava morta, ressuscitar. Que Deus ressuscite seus sonhos. Amém, Senhor. Sabe, um tempo desse atrás, a minha filha Manu chegou em mim, a gente estava conversando, eu e ela conversa muito, de diversas coisas. Mas a gente conversa de coisas principais mais no WhatsApp. Porque ela sabe que eu passo o dia inteiro na rua e ela passa o dia inteiro na escola. E às vezes, quando chega a mensagem dela, eu falo, vixe, ou é BO, problema, ou ela quer desabarrar, que nem a gente fala, quer desabafar. E ela mandou a seguinte pergunta para mim: quais são os seus sonhos? E eu fiquei assim. Aí ela pegou e falou para mim assim: se você deixou de sonhar, alguma coisa de errado tem. E realmente nós estávamos passando por um período meio crítico,
Não familiar, mas num contexto geral, como família ministerial às vezes passa. E fica parecendo que os problemas querem abafar os sonhos, os desejos, as vontades. Parece que nada vai. E ela, usada por Deus, falou assim: volte a sonhar. Coloca no papel, comece a enxergar o sonho. Não deixe esquecer. Começa a ver. Ah, quer ir para tal canto? Começa a ver vídeo desse lugar. Para na hora que chegar lá, você ser surpreendido. Olha, é melhor do que aquilo que eu vi. Quer ir para Israel? Começa a ver coisas diferentes. Para chegar lá, ser surpreendido. Quer ir para Itália? Começa a ver. Eu já estou vendo até túmulo de Paulo e Pedro. Eu quero estar lá. Me deixem lá. Principalmente no de Paulo, eu quero trocar uma ideia, eu quero saber alguma coisa. Alguma coisa vai ter que acontecer. Não vou chamar o Espírito, mas Deus vai ter que falar comigo naquele túmulo lá. Não existe problemas quando Jesus está no nosso barco. Não existe problemas. Sabe por quê? Quando Davi matou Golias, ele não viu o tamanho do problema. Ele viu o tamanho do Deus dele. Aleluia. Que nós possamos aprender. Não há problema maior que o nosso Deus. Não há morte, não há doença, não há desemprego. Não há. Ah, mas pastor, meu filho desviou. O Espírito Santo está aí. Não foi embora. Pastor, você fala. Minha mãe me abandonou, a minha também. O Espírito Santo está aí. Já consegui perdão para ela. Que ele encontre ela. Não há problema. Não há problema maior que o meu Deus e o seu Deus. Que nós possamos nessa quarta-feira trilharmos o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu acho interessante essa sequência que ele coloca. O caminho leva à verdade, a verdade leva à vida. Quer ter vida? Vida em abundância? Ande pelo caminho. Não se desvie do caminho traçado por Jesus para a sua vida. Não é tempo de desviar. Não é tempo de desviar. Sabe, eu não gosto desse povo que marca a volta de Jesus. Tem um lá na terra do Iago, eu escutei hoje, ele marcou para 2033. O Tupirani, é lá da sua terra, seu parente. É do Rio de Janeiro, esse daí. É da Barra, eu sou da Barra. É daquele lá de lá, nós vai descobrir depois. A Bíblia não nos dá direito de marcar a volta de Jesus. Mas a Bíblia coloca um mapa na nossa mão, mostrando os sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando. Eu fico triste como pastor, e aqui eu quero encerrar. E eu quero que você vá para casa pensando nisso. Eu fico triste com pessoas que saem do caminho. Porque elas passaram por tantas lutas trilhando um caminho que na hora da chegada desiste. Jesus Cristo está voltando. Talvez Ele não volte no tempo que eu e você espera, mas talvez Ele volte essa noite para você. Aleluia. Talvez Ele chame a sua senha hoje. Glória a Deus. Ou alguém aqui tem certeza que acorda amanhã? Que nós possamos sair daqui hoje de mãos dadas com Jesus. Amém, Jesus. Trilhando o caminho que Ele propôs para nós. E se aparecer um problema, fala para o problema: o meu Deus é maior do que qualquer problema, estou passando por cima de você. Aleluia. Que as pedras que aparecerem no seu caminho sejam degraus de uma escada que vai te levar cada vez mais para o alto. Amém? Amém, Jesus.